E nós começamos te contando que após acordo entre líderes partidários, a Câmara Federal aprovou o requerimento de urgência para a votação do PL das fake news. Com isso, o mérito do texto será analisado pelos deputados na próxima semana. O procedimento aprovado ontem pela maioria dos parlamentares possibilita que um projeto seja votado diretamente no plenário sem ter que passar pelas comissões aí da Casa Legislativa. Foram 238 votos favoráveis a essa tramitação mais rápida do texto e 192 votos contrários. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, o mérito da proposta será analisado pelos deputados e deputadas na próxima terça-feira, no dia 2 de maio. O objetivo é dar tempo para que as negociações em torno do tema sejam feitas pelos políticos. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, se comprometeu a encaminhar a versão final da proposta às bancadas até amanhã. O texto cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Um dos pontos principais da proposição é a determinação de que redes sociais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagens devem criar regras para sinalização, exclusão e redução do alcance de contas e postagens consideradas ilegais. O projeto de lei também estabelece regras para as publicidades, contas governamentais e outros temas. A última versão do relatório de Orlando Silva ainda obriga as plataformas digitais a manterem regras transparentes de moderação de conteúdo. Entre os parlamentares paranaenses, 24 participaram da votação de ontem. Se manifestaram a favor do pedido de urgência para uma tramitação mais rápida desse projeto Aliel Machado, do PV, Beto Richa, do PSDB, Luciano Dutti, do PSB, Carol D'Artora, Gleisi Hoffmann, Tadeu Venere e Elton Welter, do PT. Agora, os deputados que votaram contrários à tramitação urgente desse projeto foram Matheus Laiola, Felipe Francischini, Geraldo Mendes e Padovani, do União Brasil, Deltan Dallagnol, do Podemos, Diego Garcia, do Republicanos, Dilceu Esperafico, Marco Brasil, Pedro Lupion e Tião Medeiros, do PP, Felipe Barros e Giacobo, do PL, além de Sérgio Souza, do MDB, e Paulo Litro, Stefanes Júnior, Rodrigo Estácio e Sargento Faur, do PSD. Quem não votou nessa proposição foi Toninho Vandcher, do PP, Vermelho, do PL, Luciano Alves, Luísa Canziani e Luiz Nishimori, do PSD, além de Zeca Dirceu, do PT. Então vamos lá. Bancada paranaense contra o regime de urgência, portanto, em sua grande maioria, apenas 7 dos 30 votaram a favor desta urgência na tramitação. Entender esse projeto, estamos falando dele a semana toda, vamos falar mais até a próxima semana, ele é importantíssimo para que a gente possa regulamentar algumas coisas. Já falamos aqui que há pontos positivos, pontos negativos. Agora é importante falar o seguinte: o debate, por mais que pareça que está muito rápido, ele já está ocorrendo na Câmara, ou pelo menos deveria estar ocorrendo no Congresso como um todo, há mais de 3 anos. Esse texto vai voltar para o Senado. Eu lembro que essa conversa começou lá atrás, no Senado da República. Esse texto é de autoria, inclusive, do Alessandro Vieira, do PSDB do Ceará, do Sergipe, do Alessandro Vieira. E aí, começou a tramitar, foi para a Câmara deve alterar, vai mexer. Aí volta para o Senado, e lá no Senado, aqui não estão dando já um spoiler, terá novidades de novo. Ontem Alexandre de Moraes esteve no Senado, e apresentou lá mais sugestões ao Rodrigo Pacheco. Entre essas soluções, essas novidades apresentadas ali, estão a possibilidade de responsabilizar provedores de redes sociais de forma solidária por não retirarem imediatamente do ar conteúdos e contas que divulguem conteúdo falso sobre o processo eleitoral. Então, são essas coisas que começam a preocupar ainda mais os pontos que já eram sensíveis. Primeiro, o Alexandre de Moraes tem que, de verdade, se envolver nesse debate. Ele é um cidadão brasileiro, como qualquer cidadão brasileiro pode acessar o seu Congresso e colocar as suas ideias, mas aí vem a página 2, ele é mais do que um cidadão brasileiro. Ele representa um poder da República, não de forma oficial, porque a presidente é outra, mas ele é um membro da mais alta corte do país. E o recado que se lê em Brasília é o seguinte: olha, o STF quer isso aqui. Ainda mais vindo da figura do Alexandre de Moraes. Então, é estranho que o judiciário esteja tão afoito para dar pitaco no legislativo. Nesse caso, inclusive, de forma deliberada. Então, o debate começa a ficar mais complexo. Importante a gente entender o que está acontecendo. O texto não terá vida fácil na Câmara.
Porque aprovar a urgência é uma coisa, agora aprovar o texto de verdade é outra. E aí tem já as pegadinhas que aparecerão ali na frente, o cara que fala que é contra, mas vota a favor e vai inventar o destaque. Vamos falar em outro momento sobre isso. Mas tem cara que faz isso. Aí tem a outra deputada que se ausenta. Aliás, tem deputado do Paraná que tudo que você pergunta pra ele não sabe. Mas pode ver aqui, perceba as notas que vêm pra cá. Não, tem deputado que sempre é assim, né? Não tô por dentro do assunto, vou estudar mais. Nunca fala sobre nada. Ali a Bia trouxe 4 ou 5 que não foram nem votar. Não há tema mais importante no Brasil nesse momento. Nós estamos falando sobre a liberdade das pessoas e também estamos falando em coibir excessos. É um tema sensível demais. E aí o debate se torna imprescindível pelo seguinte: uma coisa, viu, Pedroso, é votar sobre taxa de combustível. O deputado pode até não entender direito, mas ele abastece o carro. É votar sobre, uma questão criminal. Pode não ser especialista, mas ele entende que houve um crime, houve uma lesão e a pessoa tem que ser punida por isso. Agora, esta questão da comunicação é muito sensível porque ela é muito nova. Qual país no mundo, faço um desafio aqui no ar, qual país no mundo tem uma legislação parecida? E sabe por que não tem? Porque ninguém ainda entendeu esse fato suficiente para regular tanto assim. O Brasil pode sair na frente, pode ser a vanguarda? Pode, por que não? Agora, o texto que lá está tem problemas, tem pontos positivos e negativos. É por isso que a gente tem que debater melhor. E aí, aquela velha história que a avó da gente falava pra gente, prudência e canja de galinha não faz mal pra ninguém. Se não tem certeza, não faz. Tem coisa boa ali, tem que regulamentar sim a questão das big techs, responsabilizá-las por excessos. Como é que é esse negócio? Quando é para ganhar dinheiro, elas têm algoritmo e robô para tudo. Quando é para defender a sociedade, quando é, por exemplo, para evitar um crime, aí não tem filtro que dê para acompanhar. Opa, pera lá. Tem que valer para tudo. Agora, tem a questão ruim, por exemplo, da agência reguladora, que é ali algo que abre porta, assim, escancara a porta para censura. Então, é importante fazer isso, Pedro. Talvez o debate passe por aí, tá? Porque vai votar. Já tem regime de urgência, vai pro plenário. É inevitável. Então, o passo 2 agora é o seguinte: tentar salvar o negócio. E aí, é importante que a sociedade se mobilize para que a gente, naquela boa e velha boa intenção, não acabe piorando a situação. Me chama a atenção aqui dos deputados que não votaram, Mark, boa parte deles são veteranos. Então você não tem ali alguém que possa falar, não, eu sou estreante, não conheci o assunto. Mesmo que falasse isso já estaria errado. Mas os veteranos se furtarem ali de debater o assunto é uma vergonha. Porque é um assunto que, quando é o momento de lacrar na internet, falar que se solidariza com a família das vítimas, daqueles atentados, do crescimento da violência nas escolas, aí todo mundo vai. Quando eles precisam de fato exercer o seu poder como deputados, aí eles tiram o pé, aí não querem discutir. Tá errado. E tão errado quanto isso, Mark, é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Moraes, visitar o Senado, mas ele foi além. Existem conversas que alguns emissários também conversaram na Câmara. Porque qual é o seguinte, não simplesmente essa questão da punição, eles gostariam ali do Tribunal Superior Eleitoral em colocar em lei aquele poder que o TSE teve por resolução durante as eleições, de que eles tivessem autonomia, independente daquela agência que pretende ser criada, mas que o TSE poderia determinar em períodos eleitorais, de forma ampla, a retirada de conteúdo. Ou seja, você já terá ali um pedacinho do Ministério da Verdade nessa agência, mas você vai tirar também outro pedacinho para poder mandar na internet, naquilo que as pessoas falam, e deixar ali também sobre os homens togados. Então a gente tem que se preocupar muito. Alguns deputados falaram que votaram o regime de urgência por entender a importância do tema. Perfeito. O tema vai ser votado e debatido. Agora ninguém pode se esconder e fingir que não sabe o que está acontecendo. Tem gente sim que quer tolher todo o debate. Não é à toa que um dos primeiros grandes temas que chega ali no Congresso para ser debatido é esse. Não se iludam. As coisas têm método. Tem método. Então, tem uma parte que quer, de fato, cercear o debate, quer impedir que as pessoas falem, quer impedir que a pressão aconteça, quer impedir, como queriam impedir a CPMI do dia 8
Janeiro. Então, muitos assuntos querem ser colocados ali embaixo da gaveta e que não seja tratado de nada relacionado a isso. E tem outra parte que entende a importância, inclusive, de talvez usar essa oportunidade, Mark, para retirar ou regulamentar esses poderes extraordinários que muitas vezes o judiciário tem. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade. Os deputados têm que ser vigilantes, senão eles estão pegando os votos dos brasileiros e dos paranaenses e jogando no lixo. É isso. E o debate é importante, tem que acontecer e de forma profunda. Quer um exemplo? Por que a gente não debate? O texto fala pouco sobre isso, tá? Por que a gente não debate o combate aos perfis falsos? Ora, isso é um problema mesmo. Porque se a pessoa quer criticar, dá nome, dá CPF, como nós fazemos aqui. Todo mundo aqui sabe quem somos nós. Ah, não gostei, processa. Se tiver errado, vai ser punido. Se tiver certo, né? A justiça vai restabelecer a verdade e tá tudo certo. Agora, o combate aos perfis falsos tem que acontecer de fato. Que é fácil, né? Os valentões de internet aí criam um perfil qualquer e ficam falando um monte de besteiras por aí. O projeto não fala muito sobre isso. Toca de leve assim, Pedroso, pelo que eu vi. Não sei se você tem mais informações sobre esse tema, mas eu li o projeto, não fala quase nada sobre isso. Esse é um ponto positivo, que os deputados podem incluir lá. Responsabilizem as big techs pelos perfis falsos. Esses sim espalham ódio, desinformação, fake news. É um debate importante. É importante também dizer que todo mundo aqui defende o combate a notícias falsas. Porque ninguém defende a mentira. Acho que não tem ninguém no mundo que chegue e fala, eu defendo aqui que as pessoas possam mentir. Não. Mas é importante estabelecer regras mínimas ali para tentar melhorar a situação. E a linha é muito tênue entre, né, você regular para melhorar e você censurar. E o Pedroso acerta quando fala. Opa, você acha que o PCdoB do deputado Orlando Silva quer democracia plena? Você pode ler lá o que o partido escreve nos seus manuais e entender. Eles defendem a União Soviética. Na União Soviética, Pedroso, tinha o Pravda. O Pravda era o jornal da União Soviética. Aí quem era o editor do Pravda era o próprio Lenin. Ele pessoalmente se encarregava de fazer a revisão final. O Lenin é o líder da Revolução Soviética. E ele dizia o seguinte, Pedroso: por que deixaremos alguém falar mal do que acreditamos estar fazendo certo? Essa era a linha dos caras. Aí o PCdoB do Orlando Silva relata o projeto. Então é por isso que tem que ficar com o olho bem aberto para que a gente entenda exatamente o que está acontecendo. E claro, nós vamos debater muito aqui, trazer as opiniões para você formar a sua e cobrar os seus parlamentares. Mas o debate ainda vai ter algumas semanas, talvez mais de mês, porque vai para o Senado, pode ser que tenha que voltar para a Câmara de novo. Então esse vai e vem é saudável nesse momento, porque vai permitir que o debate seja aprofundado.